Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E olha, esse Cabeça Ativa aqui, a gente vai receber dois queridos que já passaram aqui pelo Cabeça, que a gente já pôde conhecer um pouco da história dos dois. E eles têm muita história juntos também, então eu acho que vai ser bem bacana para agregar no tema de hoje, né, Rafinha, que a gente vai falar sobre turistando no Rio de Janeiro, né? Sim. Mas tentando fugir daquele turismo padrão, daquele turismo apenas na Zona Sul, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. A gente vai tentar aqui, pelas nossas vivências, nossas experiências, trazer um pouquinho de um roteiro diferenciado, eu diria. E Sim. Fala aí, fala aí. vamos apresentar nossos convidados, né? Exato, Hoje era aí que eu queria chegar, fala. a gente recebe aqui, com muito prazer, Guilherme Braga, meu primo querido, e Léo Lana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cabeça. Valeu, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sabe que eu me amarro aqui sempre de bater papo com vocês. Ainda mais com o Guilherme, pô, meu amigo, meu irmão. Prazer. Assunto bom desse, então, contem sempre comigo. E tô animado aí pra gente começar a falar sobre essa cidade purgatório da beleza e do caos, como diria Fernando Abreu. Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, venho aqui trazer a palavra do Apoia-se. Para você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se/cabeçativa e escolher dentre 3 categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar pra gente e você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo, resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro, indicação de filme, agradecimento, enfim. Você pode ir lá conferir e quem puder, quiser, vai lá, apoia.se/cabeçativa. Não, e eu acho que fala do Rio de Janeiro, né? Só faltou aquela cervejinha, né? Um petisquinho. Amendoim. E aí um sambinha de fundo rolando pra gente poder falar sobre essa cidade. E que eu acho que até antes da gente começar a entrar nas nossas indicações, percorrer um pouco esse mapa da cidade, até falar um pouco disso, dessa questão da cidade maravilhosa e ao mesmo tempo um pouco caótica, né? Porque até trazer um fato que aconteceu comigo agora no trabalho, aliás, um abraço pra galera que vai ouvir depois aí, pessoas de outros lugares e comentando sobre Rio de Janeiro, vontade de morar em outro lugar, e a galera de fora muito elogiando o Rio. E um comentário que me chamou a atenção muito foi sobre a questão do caos do Rio de Janeiro, mas de uma forma positiva. E aí eu queria até ver isso, o que vocês acham disso, né? Porque o que o comentário foi tipo de um caos perfeito, né? O Rio é um caos perfeito, porque é isso. É conhecido como cidade maravilhosa por tudo de novela, que a gente sempre foi remetido a isso, a pontos turísticos, a parte cultural muito forte, belezas naturais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a realidade também é complicada, né? E para quem mora aqui, principalmente em algumas regiões menos favorecidas, que o negócio vem ficando bizarro ao passar dos anos, né? Então, queria saber a visão de vocês como carioca, como é lidar com esse Rio caótico, mas ao mesmo tempo tão apaixonante. Então, vou passar aqui para o nosso convidado. Queria ouvir um pouquinho, de repente, do Gui primeiro sobre isso. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, na verdade, existem vários rios de Janeiro, né? O turista que vem para o Rio de Janeiro, talvez ele conheça só uma parcela. O caos da cidade, claro que ele tem a sua beleza, né? Eu, por exemplo, um dos dias que eu trabalho de trem, e no trem você vê muita coisa interessante. Outro dia eu estava na terapia, a minha terapeuta é de São Paulo, eu fui falar para ela que as pessoas vendiam salame, vendiam barbeador, vendiam biscoito dentro do trem, e daqui a pouco entrava uma galera da Black Music, daqui a pouco entrava uma orquestra no trem, e pro cara de fora entender isso, não faz sentido. Ela ficou muito assim, não, mas tudo isso dentro do trem? É exatamente assim. Então, assim, para quem tem isso como algo esporádico, até no meu caso, por exemplo, eu trabalho de trem, mas eu trabalho no contrafluxo, eu trabalho em horários tranquilos, e é uma vez na semana, sabe? Então, esse caos que muitas vezes a gente passa, tem um pouco, né, daquela coisa do carioca que consegue se virar na fresta, consegue se improvisar diante ali das dificuldades, mas quando você está imerso nisso, né? A galera, por exemplo, que está dependendo do BRT para trabalhar todo dia, esse caos deixa de ser perfeito, sabe? Esse caos deixa de ter uma graça, isso deixa de ser algo
agradável, que você vê uma certa beleza nesse sofrimento. Pelo contrário, sabe? Isso acaba com o seu humor. Às vezes não são nem 10 horas da manhã, você já está estressado, com calor, passando mal. Em tempos de resquícios de pandemia, ainda outras preocupações. Então eu acho que para quem vem de fora e talvez tenha esse caos aí em doses homeopáticas, ou para quem vive a cidade, né, numa zona sul da vida, ou até mesmo na zona norte, mas com um certo conforto, até dá para ver beleza nisso. Mas a gente não pode esquecer que para muitas pessoas, e infelizmente é a maioria, esse caos é muito mais sofrimento do que beleza. Eu acho que também há uma romantização de quem está distante disso, ou de quem tem isso muito Perfeito, eu pouco. acho que esse era o ponto, primo, que eu ia chegar. Essa romantização que eu acho que pega, né? Porque é isso, né? Quem tá distante aproveita ali, acha tudo lindo. Tem esse jeito carioca que é passado, né? De se a gente se vira, a gente dá um jeito, é tudo bagunçado, mas é nosso, a gente é descolado e tal, mas ao mesmo tempo, para quem tá aqui no dia a dia, foi o que você falou, né? Essa romantização não faz tanto sentido, né? E muitas vezes é até desculpa, uma defesa mesmo, né? Porque você o tempo todo reclamar da sua vida, falar que a sua vida é ruim, é chato. Então você começa a querer glamourizar também, né? Do tipo assim, não, mas a gente é esperto, a gente é malandro. Como tem muita violência, a gente está sempre ligado. Então você começa a ver o copo meio cheio, numa também de, né, ter um pouco de autoestima, valorizar um Porque pouco a não tem sua pra onde ir, realidade. né? Não tem pra É, onde correr muitas vezes, né? exatamente. Mas o Rafa ia falar. Pô, cara, eu ia falar exatamente isso, sobre a tentativa de tentar enxergar as coisas maneiras que tem na nossa cidade, porque eu também concordo muito com você quando você falou de que perde, né, o romance, né, muito, muito cansativo. Eu voltei a trabalhar, falando de trabalho, né, voltei a trabalhar recentemente no centro, e pô, lá é o caos mesmo, entendeu? Carro de polícia entrando no meio do VLT, uma confusão do cacete, você vê todo tipo de pessoa, tá todo mundo sempre muito atrasado, muito enrolado. É aquilo, foi exatamente o que você falou, você chegar ali e ver aquilo como um experimento social, né, uma vez, duas vezes, é extremamente interessante, é bonito, é cidade grande, né? Tô falando mais específico ali do centro, mas todo dia é isso aí, cara, é muito cansativo. Se você não parar e procurar as belezas naturais, eu me apego muito às belezas naturais da nossa cidade, né? Fico às vezes vislumbrado com algumas belezas mesmo, com o trabalho lá no alto, no prédio lá no 16º andar. O horizonte é muito bonito, né? Eu e o Igor, a gente já trabalhou também ali no centro também, que era muito bonito, a vista, então tento me apegar um pouco a essas coisas às vezes, sabe? Porque senão é por aí que o Gui falou, senão o caos te consome, você fica estressado demais, né? Nossa cidade, na minha opinião, a parte caótica gera muito estresse, né? Principalmente o calor, né? O Léo brincou aí, não é mais 40 graus, é 45, na sombra às vezes, né? Eu sofro muito com calor, essa é uma parte da nossa cidade que se eu pudesse, eu tirava um pouquinho, sabe? Deixa eu aproveitar seu gancho, você falou de beleza natural, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas do Rio é a maior qualidade da cidade, assim, é essa questão da beleza em si, né? É uma cidade que se basta, né? As pessoas vêm Uhum, ver o Rio porque é o Rio, porque é difícil você ter uma configuração assim de beleza natural numa metrópole, né? uhum, É difícil você ter mar e montanha, né? E mata, tudo ali misturado com a coisa urbana. Então o Rio é um paraíso, cara, assim, pro turista, né? É uma uhum. cidade incrível, sim, é icônica mundialmente, todo mundo quer ver isso, né, de perto. Então é uma cidade que se faz pouco para se ela seja receptiva, né? Não precisa ser feito muita coisa, né? As pessoas já vão vir de qualquer jeito. E acho que isso é um grande problema do Rio. No caso, um problema turístico, né? Do aspecto Uhum. turístico. Eu acho que E se investe muito menos do que se deveria na estrutura turística da cidade, porque é uma cidade linda, que as pessoas querem vir para cá de qualquer jeito, né? E morar aqui é um privilégio nesse sentido, mas é um inferno porque você vive essa cidade caótica, que é muito improvisada, que é muito mal cuidada e caótica, né? Nesse sentido aí de a gente, como o Guilherme falou,
porra, a gente é malandro, a gente, né, resolve, é tudo meio no jeito, tudo meio no improviso e tal. Mas isso no dia a dia realmente é difícil, cara, é difícil. Mas, por outro lado também, a gente não pode ficar dando moral para os paulistas falar mal, entendeu? Aí a gente fica achando que é maneiro viver assim, né? Com o jacaré atravessando a passarela. Sensacional isso. A gente mete até o Miguel, né? Que fala que vai tudo de pra praia e tudo, né? Pra eles acreditarem que a Não. gente... Pô, tem essa diferença. Quando o paulista fala vou pra praia, eles vão viajar, pegar a estrada, né? A gente ir pra praia, às vezes, é um ônibus, é um metrô, Sim. a gente tá na praia. Então... Exato. Mas eu acho que, Não, que maravilhoso. tem até uma questão também do que se constrói como Rio de Janeiro. Eu, como telespectador das novelas do Manuel Carlos e morador do Meyer, é impressionante a distância daquelas realidades, né? A pessoa que acabou de ter uma discussão, vai andar no Leblon, vai andar no Calçadão e tomar água de coco todo dia. A pessoa que passa por dificuldades financeiras também está lá na praia todo dia. E aí eu me deparo aqui com o bairro que eu moro e falo, caraca, que Rio de Janeiro distante, né? Então, também tem muito isso do cartão postal. Como o Léo falou, né? É uma cidade exuberante, naturalmente, e que eu acho que faz pouco para ser mais receptiva. Eu até vou aproveitar esse gancho para a gente já introduzir o assunto aí de hoje, porque eu e Boa. Léo, a gente compartilhou uma experiência também que eu acho que demonstra um pouquinho disso. A gente já dá uma dica de um lugar para ir e, ao mesmo tempo, um lugar para não ir. Um dos restaurantes mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, e que é uma delícia, de fato, a comida é muito boa, fica ali na Lapa, na Mendesá, é o Nova Capela. Né? O Nova Capela, conhecido por ser um restaurante frequentado por Zeca Pagodinho, é o restaurante preferido do Caetano Veloso. Só que o Nova Capela é um restaurante extremamente tradicional, assim, um restaurante português e tal. Tem um bife à milanesa maravilhoso, o arroz à piamontese Tem um maravilhoso. cabrito, né? Famoso pelo Tem o cabrito lá. cabrito, que é muito famoso, é um chopp bem tirado. E aí eu e Léo, né, e Amanda, minha companheira, enfim, um grupo que a gente faz parte, a gente tinha quase que um ritual no sábado de carnaval de almoçar no Nova Capela. Depois de curtir um bloco e se preparar para o próximo, a gente passava no Nova Capela para comer lá, muito tradicional. Esperávamos numa fila, éramos muito maltratados pelos garçons. Como tem que ser, né? Que é isso, né? O restaurante é super badalado, a comida é gostosa, mas é no Rio de Janeiro. Então, assim, pra que ter serviço bom? Não, a gente tá te fazendo um favor de servir. E a gente teve uma experiência bem emblemática, que éramos 8, eu lembro exatamente do número, porque isso vai fazer diferença. Éramos 8 pessoas, pedimos 8 chopps, o garçom veio servir os 8 chopps, e um outro garçom passou por trás, sem querer, esbarrou nesse garçom que estava com os 8 chopps na bandeja, e os 8 chopps caíram em cima da Amanda, minha companheira, molhando ela Nossa. num Caralho. nível que vocês podem imaginar, 8 chopps, né? Acabou com o nosso carnaval, com a continuidade, e, assim, deram uns guardanapos de pano para ela se secar, e vida que segue. Achávamos que no final ia ter algum agrado na conta, um desconto aqui, algum tipo de cortesia ali. Não. Agiram como se nada tivesse acontecido. Aí a gente falou, pô, amigão, e aí, né? Vocês derrubaram 8 chopes na pessoa. A pessoa a ponto de torcer a calcinha e sair cerveja, sabe? Tadinha. Aí, não vai rolar uma contrapartida, uma situação muito chata, né? O cara falou que não e argumentou que não chove. Ele falou exatamente isso, o Leonardo é testemunha. Não chove. Tipo assim, tá na rua, né? Você pode cair uma chuva, assim como pode cair chopp no restaurante. E, enfim, 8, né? falou que Zeca Pagodinho jamais Chove é reclamaria sacanagem. se isso acontecesse. E aí a gente Pronto. acabou indo embora chateado e nunca mais voltamos. Mas fica aí, eu não sei se eu tô dando uma dica ou uma não dica, mas a comida é Mas é gostosa. engraçado isso que é parte desse folclore também, tem a ver com o que eu estava falando, né? Do garçom mal-humorado, né? Do atendimento ruim. Isso virou meio folclore no Rio e é isso, é o Nova Capela, cara. Se você quiser, toma um banho de chopp. Se não quiser, a Deixa fila pra um tá dia grande lá bem quente, fora. né? Tem fila lá fora, tem gente querendo entrar, se tá ocupando mesa. Então, assim,
É meio isso também, né? Faz parte disso que eu estava falando, de uma cidade que é disputada. Então, quando é disputada, o cara não precisa se esforçar, não precisa. Porque é Não exatamente isso, precisa... né? O Rio de Janeiro é uma das cidades no Brasil com maior turismo, né? Tipo, mesmo com todos os problemas que a gente já citou e que as pessoas sabem, mesmo assim ela se mantém, mesmo com transporte ruim, mesmo com a cidade mal cuidada, Preços com a caros, né? segurança, preços absurdamente caros se comparados a outras capitais no Brasil, segurança, enfim, a gente poderia listar N problemas aqui, mas ela segue cheia, né? Você vê que as praias estão sempre lotadas, com turistas, Ano Novo é disputado, Carnaval é disputado, é nessa pegada. Mas eu queria pegar o gancho do Gui, já que a gente começou ali pela Lapa, e a gente podia então começar também as indicações ali pelo centro, né? E já queria dar uma dica aqui também, que vai muito nessa pegada de atendimento que não tem como, né? Principalmente se você vai num local mais antigo aqui no Rio de Janeiro, a pegada normalmente é essa. É atendimento, você torce pra galera te atender e sai de lá com um sorriso no rosto, porque senão ainda reclamam com você, mas faz parte, mas é uma experiência, né? E ali no centro, e vocês até podem me ajudar, eu não sei se ainda está funcionando depois da pandemia, tinham 2 restaurantes daqueles famosos bundinhas de fora, né? Que você chegava no balcão, Aham. pedia comida, sentava ali, come e vai embora. Porque tem Uhum. outros já esperando para sentar, que era o Escalada e o Esquimó. Que, se Cara, eu eu não não me sei engano, se eles estão ficavam abertos. na mesma rua, né? Na Travessa do Ouvidor? Não. É alguma Hum. travessa, me fugiu o nome Entre a 7 de agora. setembro e a Rua do Ouvidor. Acho que é a Travessa do Ouvidor que chama. É isso mesmo. Cara, Esquimó é um clássico do centro da cidade. Né, eu não sei também como é que tá Se eu não depois me da engano, eu acho que foi o pandemia. Escalada que fechou e o Esquimó tinha fechado, mas estava fazendo delivery. Olha só, eles inovaram lá. Parece que o filho do dono, alguém pegou para meio que não deixar o negócio morrer. Mas Eu. eram bem clássicos, só para É a Travessa do Ouvidor mesmo. Travessa do através Ouvidor. do ouvidor, né? É. Só para o ouvinte aqui entender como é que funcionava lá, né? Primeiro, ar-condicionado não existe. Pelo menos eu lembro que no Esquimó não existia. No Escalada, se eu Não. não me Apesar engano, do ainda nome, tinha. né? É, Apesar do nome. apesar do nome de Esquimó, ele não tinha ar-condicionado, era um calor infernal, porque você entra e são aqueles balcões que vão fazendo curvas assim, onde cada baia é servida por um garçom, né, da casa. Então você tá sentadinho ali, bundinha de fora, a pessoa tá, tipo, sei lá, 5 centímetros do seu lado, você chega, o cara não dá bom dia, boa tarde, boa noite, você senta lá, você já escolhe o que você quer, e ali no Esquimó tinha um famoso que era a hamburguesa. A hamburguesa era uma coisa maravilhosa, que você podia pedir para botar um queijinho em cima, derretido. Nada mais é, uma hamburguesa é um bolo de carne, que eu não vou falar que tinha O uma hambúrguer aparência não, muito né? bonita, que eu vou estar mentindo, mas era delicioso. Era muito E aí bom, mano. era muito bom, né? E você escolhia, tipo, quero arroz, feijão, hamburguesa, batata frita e vinha, né? E era um prato gigantesco, assim, que o normal era para uma pessoa não comer aquilo tudo sozinha. Hum. Mas o negócio era tão bom que, se você comesse tudo e você quisesse um chorinho no final de comida, eles ainda davam. Então, assim, o que eu já presenciei ali de gente comer um Chorinho de prato comida é foda. inteiro e depois comer um segundo prato inteiro pelo mesmo valor, é coisa de maluco, assim. E Igor, eu tenho aí. uma péssima notícia pra te dar, cara. Eu também Fala. vi aqui, mano. Fechou. Acabou? Ai, Acabou. Tá caramba. só Então, entregar. olha, Após 60 2020 anos de ainda, né? existência, não resistiu à pandemia. Mais uma o vítima Esquimó. Ai, do Covid. caramba. E Olha Igor, tu só, esqueceu ainda que triste. dependendo da hora, se tu não chegasse lá muito tarde, ainda rolava um pudinzinho, tá ligado? Pô, o Pundiz era Pudim. Só que brincadeira. se Tinha um chegasse atrás. suco também, cara, que saía Também. do balcão. Lembra, o cara puxava uma manivela assim e saía de dentro do balcão. Que era Aquele suco refil ali, também. Que era aquilo refil ali não também. era E era limpado, refil devia ser também. desde a construção, né? É brincadeira. Mas Tinha o acho que mate, tá? O mate era bom. a graça era meio Matezinho. essa, cara. Não, O Pois lance é. da chapa ali onde fazia carne. aquela gordura Eu acho que. na parede É, que tava ali desde sempre. Cara, isso era a graça do rolê. Sempre. Aí você me pergunta assim, pô, Igor, mas isso vivia cheio? Sempre. Todo almoço tinha gente ali lotada. E eu não vou lembrar o preço agora, mas, se eu não me engano, na época que eu fui, que já não era tão barato quanto já foi, eu acho que eu paguei uns R$ 21, R$ 22 no máximo. E é isso, era o prato, com o chorinho do prato,
o suco ou mate com chorinho também, se você quisesse, e mais um pudinzinho. Né? Aí tu pegava... e um fator importante. Acabou de comer e tal, lá não é pra você ficar resenhando, não é pra você ficar batendo papo. É Vaza. comer e mete pé, e vaza. Porque senão o cara começa a te olhar assim, começa a tirar as coisas da tua frente e vai te expulsar. Começa a te expulsar. Literalmente. O esquimó tinha uma vibe meio fim de mês, assim, porque como era barato, então a galera ia mais pro fim do mês, ou tipo, segunda-feira, meio ressaca, assim, aí tá a fim de bater aquele pratão, sabe? É verdade, exatamente. Porque Ia dar uma era um economizada, prato, né? bicho. Não, era um prato, cara, Era um prato. Não. E pra piorar, é o seguinte, se você não levasse a gorjeta do rapaz que te atendia, era papo de se você voltasse ali, o cara ia te olhar pior do que da primeira vez, assim. Então eu nunca vou esquecer. Tinha um esquema de a gorjeta era quase uma propina, né? Isso, Pra ganhar os chorinhos, exatamente. pra ganhar tudo. Tinha aquela pegada, tu comia, e o cara com a cara fechada, né? E, pô, eram senhores, assim, que, sei lá, devia ter os seus 70 anos ali, sabe? Primeiro emprego, devia estar trabalhando desde sempre ali. E aí você comeu. Você ia embora, se você puxasse, sei lá, uns 5 reais do bolso, pum, botou ali gorjetinha, cara, o sorriso, aquele sorriso que você nunca vai esquecer na vida, era surreal, assim. Então, uma experiência que, infelizmente, aí, como a gente verificou aqui, não deve estar mais funcionando devido à Covid, mas era uma baita experiência. A gente começou Cara, deixa bem, eu né? aproveitar que você falou de... A gente falou de um restaurante que derruba chopp, outro que já fechou. Aí, o pessoal tá tendo bastante dica Mostra a aqui. decadência do Rio de Janeiro, né? Como a gente tá. Posso contar triste. um case também de bundinha de fora, cara? Manda, Claro. manda. Tinha um restaurante dentro daquele edifício Avenida Central. Estamos ali agora no Clássico. Largo da Carioca ali, né? Uhum. No subsolo tinha um restaurante chamado Jovem Guarda, que era Ele existe ainda, eu acho, hein? Existe ainda, mas eu acho que ele não é mais bundinha de fora, não. Depois fizeram uma reforma lá e acabou. Mas era bundinha de fora clássico, assim, aquele balcão, você senta no banquinho, pede, só que os caras lá dentro estão tipo, né, aquela loucura. O cara pra lá, pra cá, não sei o que. Aí você não consegue muita atenção do cara, assim, você não vai ter um cara que vai parar e perguntar o que você quer. E aí eu estiquei o braço assim e falei, me dá uma picanha gaúcha, que era um prato que tinha lá, clássico, assim. Aí o cara passou batido, né? Que ele passou de volta, me dá uma picanha gaúcha, ele, outra porra! Sensacional. Porque tem isso é outro ponto do Ele garçom já do viu, Rio. já computou, ele não vai te dizer, sabe? Ele não vai anotar, ele não vai te dar um papelzinho, sabe? Esquece. E você vai pedir tudo, ele vai esquecer alguma coisa e ele vai vir reclamar de errado, você. talvez, né? Certamente. Mas engraçado que o cara deu uma chamada, assim, aí eu fiquei esperto, aí nunca mais eu... Pô, aproveitando que você tá no edifício central, não tem como não puxar o restaurante, não sei se já foram ali, de comida chinesa. Eu acho que era Oriental Xi, alguma coisa assim. O do subsolo, né? Eu agora tô em dúvida se era subsolo ou no primeiro andar. Mas é um clássico que ele fica bem no meio e ele passa de um lado pro outro. Você pode entrar pelos dois lados, né? É o do subsolo. Esse mesmo. É do cara, subsolo. Eu não lembro o nome também não, mas cara... Aquilo ali é assim... É uma doideira porque você entra e você parece que você se teletransportou para aqueles filmes... filme bem americano, que quer estereotipar a parada chinesa, sabe? Sim. Um restaurante bem acabado, sujo, bem Chinatown. Stallone caçando bandido no filme dos anos 80. Exatamente. E aí você entra nele e, assim, é tudo muito precário, assim, sei lá, o teto tá caindo, tem uma luz apagada, a parede tem alguma, sei lá, sujeira de comida que respingou e vai ficar ali até para sempre. E é isso. Aí você senta, beleza, você pede o prato, só que aí que tá a surpresa. Porque os pratos, normalmente eles vêm em uma quantidade boa. Eu não vou lembrar o preço agora, mas pelo que eu lembro não era não era um preço caro. Não era caro, porque era uma parada também Rio de Janeiro, do né? cotidiano ali de almoço do centro da cidade. E assim, não era tão caro não. Vinha no prato, você via que aquele prato, aquele talher, aquele copo, sequer passou em algum momento por uma esponja, tá ligado? É o famoso, tipo, você vai sobreviver sobre alguma doença a partir do momento que você vai comer ali, porque você vai criar anticorpos, pô, não tem como. Só que é uma parada muito boa. Atendimento também nesse pique, do tipo, tem que chamar 1000 vezes pra ser atendido se tiver cheio, ou se não tiver cheio também vai ser na mesma pegada. Mas a comida eu achava deliciosa, porque eu gosto muito de frango agridoce. E lá tinha um frango agridoce, caraca, era muito perfeitinho, assim. Sim. Pô, com aquele arrozinho
eu ia chamar de arroz maluco, mas deve ter um nome específico, né? Que vem com um monte de coisa. E, pô, tem as sobremesas também, tipo, sei lá, uma bananinha caramelizada, essas A paradinhas comida assim. era muito Cara, boa, cara. muito Pô, boa. cara, Muito boa. você não sabe o que vocês estão fazendo comigo. Essas lembranças aí. Ó, então, pra dar uma moral pro Léo aí, queria falar um lugarzinho que eu gosto muito no centro, mas é fugindo um pouco de comida. Cara, pra quem tem oportunidade, eu acho sensacional você curtir um showzinho no Circo Voador, tá ligado? Acho que a vibe, a energia do lugar é muito maneira. Já fui em muitos shows ali, show do Planet, show do Barão, já fui Matanza, Pit. É um lugar bem quente, né? Eu que reclamo de calor, né? Ele acaba sendo quente, mas toda a estrutura ali do palco, da proximidade, né? Você tem uma parte mais em cima. Todos os shows que eu fui lá, eu senti que, pô, não era só o show, sabe? Era aquele ambiente todo ali. Respira muita história também, né? Muitos caras sinistros do nosso rock começaram lá, né? O circo todo tem uma história maravilhosa, né? Que ele não era ali na Lapa, né? Mas enfim, um lugar que eu gosto pra caramba, estudei lá perto junto com o Igor, ia em show direto, tem até um tempinho que eu não vou, mas, pô, era aquele esquema, né? Pegava ali a Lapa, tomava um negocinho com os amigos, esperava o show, ia pro show. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir a algum show lá do circo, acho que sim, né? É isso, pô, é Maravilhoso. maravilhoso, é maravilhoso. A vibe do lugar ali, do jeito que ele é arquitetado, eu acho que, pô, o som fica, geralmente, né, pelo menos pra mim, nunca tive problema com o som sempre legal e sei lá, me amarro demais. Acho que ele tem ali uma vibe que eu curto muito. Já foi lá, ô Gui? Cara, eu acho que Circo Voador concorre a melhor lugar para se ir no Rio de Janeiro. Eu acho que ele é top Ó. um assim. Eu sou apaixonado pelo Circo Voador também. Já fui a muito show lá, já fui com o Léo, Uhum. inclusive. Né, o Igor tá falando que vai na Emicida sexta, eu vou na Emicida domingo. Eu e o Léo, a gente já viu o Baby do Brasil, já vimos Caetano lá também. Não, eu fui a muito show. E o legal do circo é, eu vou falar no auge da Lapa, mas a Lapa teve vários auges ao longo da sua história, né? Nos últimos 100 Verdade. anos. Mas quando teve aquela retomada da Lapa, no início dos anos 2000, eu lembro que uma das coisas legais do circo é que é um lugar que tinha de tudo um pouco. Eu lembro que tinha um festival chamado de Mola. O Mola era bandas novas tocavam. A banda do meu primo tocou uma vez, uma banda de um amigo da faculdade. Então era um evento gratuito, várias bandas se apresentavam, clima de festival mesmo, sabe? Bem legal. Já fui no circo naquele Eu Amo Baile Funk, sabe? Que era uma outra Aham. pegada completamente diferente. E eu acho que o Rafa descreveu perfeitamente. Eu acho que o circo, o som é bom, isso é importante, né, para quem gosta de música. Até Uhum. comparando ali com a vizinha Fundição Progresso, o som do circo é muito melhor do que o da Fundição Progresso. Também acho. Total. O circo tem uma vibe muito maneira. Aquela coisa de ter um espaço aberto, um espaço fechado, de ser uma lona, de você estar muito perto do artista, né? Eu sempre, Sim. eu sempre penso assim, pô, já fui num show do Milton Nascimento. Pô, mas eu já fui no show do Milton lá no circo. Chico Buarque, por exemplo, eu já fui no show, mas nunca fui no circo. Tem que ver o Chico no circo. Porque lá é especial, lá é como se você se conectasse mesmo, é uma ideia de templo, mexe com coisa muito mais forte. Então, assim, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, né, eu acho que o circo concorre como o melhor lugar do Rio de Janeiro, assim, entra nessa briga forte. Eu vou concordar com o Guilherme, cara. Eu acho que o circo tá no top ali da experiência carioca não convencional de turista, sabe? Eu acho que também tem Uhum. um pouco isso, assim. Eu acho que quem vem pro Rio tinha que ir no circo. Eu não sei se ele tá dentro desse roteiro, né? Pão de Açúcar, Corcovado, Maracanã, mas o circo porque o circo é uma experiência, né? Não é uma casa de show igual às outras. Eu já vi shows de artistas no circo e fora do circo que são shows completamente diferentes, né? Uhum. E isso que o Guilherme falou, um show que aproxima muito o artista do público. Eu acho que o artista se comporta diferente no circo, sabe? Total. Uhum. Eu acho que pela arquitetura dele, mas também pela história dele, né? Pela Sim. energia daquilo ali. Então, assim, já fui shows memoráveis no circo, eventos políticos memoráveis no circo, festivais. Sim, o circo é muito.
eclético também, né, na programação. E já vi artistas muito emocionados no circo. Eu lembro, pô, o show do Criolo, acho que foi o primeiro dele no Rio, e foi no circo. E o cara, tipo, quando subiu no palco, desabou de chorar. Porque é uma emoção, né, pro artista Aham. também, né, cara? Tem esse papel pro artista, né? Muito importante, tipo, eu consegui tocar no circo, né? Por tudo que representa. Cara, e não é tipo um lugar que vai dar uma plateia que daria naquele lá que muda de nome todo ano, da No Barra. Claro Hall, A TL a TL Hall, Claro Hall, Hall. Agora é Quali Stage, eu acho que chama, sei lá. Kinoplex Hall, daqui a pouco, essas coisas. Pô, toda hora é um nome diferente. Quilômetros de Não, vantagem, Hall, já foi tudo. E que Que é casa que de show você, né, vai na mureta e compra uma cerveja com o ambulante do lado de fora, né? Mais barato do que lá dentro. pode crer. Tem os esquemas. Cara, eu lembro que isso aí, o cara joga a latinha, né? Porque não dá pra passar, então tu tem que contar na confiança, tu passa o dinheiro, o cara joga a latinha por cima. Tu não pode abrir logo porque ela sacudiu muito. Normalmente ela está quente, mas você não tá ligando porque foi mais barato, pelo menos. Então eu acho que o circo tem um pouco dessa coisa do suco de Rio de Janeiro. E até o Rafa falou, né? Tem todo o chegar antes na Lapa, estar ali pela Lapa. Antigamente, a sexta-feira, né? Na época que eu frequentei muito a Lapa, época de faculdade, a sexta-feira sempre foi o dia da Lapa, né? Muito mais do que sábado, inclusive. Então, quando o show era sexta, então, pô, você chegava, ia pros depósitos ali, né? Tomava aquela latinha de Itaipava Depósito. R$ 1. Pô, depósito, pode crer. E aí. Aquela da cachaçaria também, o barzinho da cachaça ali, que é maravilha. Mas isso eu acho que já é um pouquinho mais recente. O Bar da Cachaça ficou mais bombado recentemente. Ali no início dos anos 2000 eram os depósitos, eram vários, né? Depois começaram até a crescer, botar DJ na frente do depósito. Mas a princípio eram os depósitos, bem depósitos, mas que vendiam cerveja gelada. E até outro dia eu fui no E Twitter. barata, né? No Twitter eu perguntei e me responderam lá, que eu não lembrava. Era isso, a latinha era R$ 1, o latão era 2. Imagina, então com R$ 10 tu tomava 10 latinhas. Era uma coisa maravilhosa. De Itaipava, é verdade. Mas naquela época Itaipava era gostosa, acho que mudaram a receita. Naquela época que a gente era jovem, era, né? Acho que a gente aguentava. Descia que era uma delícia, né? Pô, mas só pra fechar o circo, assim, porque eu acho que vocês resumiram perfeitamente, cara. E pra quem nunca foi, não é do Rio, ou é do Rio e nunca viveu essa experiência, cara, vá. Porque eu acho que o circo, ele representa mais do que uma casa de show, ele tem um papel político e social muito importante no Rio de Janeiro. Foi até o Léo, eu acho que citou, já teve eventos políticos dentro do circo, vários, Vários, importantíssimos, vários. assim, vários. Shows de banda que você não vai encontrar em nenhum lugar. Você vai encontrar no circo, sabe? O contato com o artista, além de quando ele tá no palco, às vezes, muitas das vezes ele desce pra plateia, né? Mas também tem o pós-show, né? Que é ali. Basicamente, ele sai do palco, vai por trás e ele aparece do outro lado ali, tipo, a 2 metros, e você consegue ter um contato mais próximo do artista. A vibe é muito gostosa. Sei lá, é uma ilha Sim. dentro de todo esse caos que é o Rio de Janeiro, né? Eu acho que resume bem. E, cara, a Lapa, vocês já falaram, assim, algumas coisas, porque a Lapa também é um ponto turístico muito forte, né? Todo turista vai pra Lapa, mas tem seus cantinhos ali, né? Que a gente poderia também aqui ficar horas e mais horas falando, porque a Lapa eu acho que é um caso à A Lapa dá um parte. episódio, né, cara? A Lapa dá um episódio. É um episódio só pra falar da Lapa, então acho Uma que série de episódios sobre a Lapa. para todos os gostos e tribos e tudo que você possa imaginar na Lapa você encontra. É bem bacana, assim. Eu queria dar um pulinho aqui, continuando no centro. Eu tô vendo que eu acho que a gente vai ter que gravar episódios por região, hein? Porque só o centro da cidade a gente começou bem, já tem bastante coisa aqui. Mas eu acho que também não vale a pena a gente entrar, porque são coisas bem maravilhosas, assim. E pulando ali pro bairro de São Cristóvão, cara. Eu queria pular, o Rafinha vai me entender bem, porque o Rafa, enfim, teve a vida dele bastante parte ali em São Cristóvão. Eu tive a oportunidade de conhecer através do Rafa, fui morar lá num apartamento que era do Rafa. E, assim, conhecer São Cristóvão, primeiro, né? Vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado. Sendo vascaíno, você já tem sabor especial. um sabor especial, né? Porque, a gente morava
era basicamente na rua que dava São Cristóvão. Ele numa rua que ia para... São Cristóvão, desculpa, em São Januário. Ele numa rua que daria em São Januário. Vai criar... Sim, você falava que eu morava em São Januário e você morava na São Luís Gonzaga, que é, pô, ali grudado na São Januário. Né? Exatamente, eram duas ruas bem próximas a São Januário, então a gente teve essa... Eu pude ter essa experiência ali antes da pandemia, né? E o Rafinha também ainda morava ali perto, então a gente ia a diversos jogos do Vasco junto a pé. Então, pô, viver essa experiência de caminhar ali para São Januário, sair de casa e caminhar para São Januário, sair para um jogo, foi bem bacana. E foi numa época que, não sei como o Vasco, inclusive, chegou numa pré-Libertadores da vida, então tinha toda aquela emoção. A comunidade ali do bairro, ela se move muito pro Vasco, sabe? A questão da barreira do Vasco, a comunidade que tem ali atrás de São Januário, o próprio bairro de São Cristóvão, você vê os barizinhos todos lotados, assim, com a galera assistindo o jogo, para quem não consegue ir. Então, São Cristóvão é algo que me pegou já por isso, né? Já pelo coração de ser vascaíno. Só que ele é um bairro muito especial, porque ele tem outros pontos que eu considero maravilhosos, assim, que foram muito bons na época que eu morava lá. E que, infelizmente, é um bairro que também tá jogado, né? Como tudo no Rio de Janeiro. Pô, esse Mas tá o São largadaço, Cristóvão né, tá cara? muito abandonado, assim, tá. sabe? É bizarro, é um negócio de maluco pensar que, sei lá, o bairro que Imperial, né? O bairro onde... mas isso, eu ia falar uma coisa, mas assim, só de pensar que o museu, né? Nosso museu ali pegou fogo e tá até hoje fechado, enfim, é bem complicado. Mas era outro ponto que eu ia citar, que é a Quinta da Boa Vista, que é um parque muito grande, assim, para quem é de São Paulo, sei lá, talvez fazer um paralelo com Ibirapuera, talvez faça algum sentido. É um parque bem grande, assim, com bastante verde. Nos finais de semana ficam lotados, assim, e é bem legal porque fica perto do metrô. Então ele é de frente para o metrô ali de São Cristóvão e para o trem. Então muita gente vem de outros bairros para curtir o final de semana ali na Quinta da Boa Vista. Também tem várias comunidades ali perto, da Mangueira, do Tuiuti, que a galera usufrui muito, né? Porque é um espaço livre, é gratuito. Então, assim, é o lazer que a gente precisa, né? Para a sociedade, e ali você tem isso. E além disso, você tem o museu, né? E aí eu vou falar que eu ia direto ali, museu zoológico, e o museu já estava abandonado já há bastante tempo, assim. Ele não estava numa condição tão boa. E aí eu acho que o Gui vai poder até falar melhor do que eu, porque, se eu não me engano, era o FRJ que tomava conta ali, né? O museu Sim, museu. sim. Né? E... Enfim, mas tinha o museu, tinha o zoológico, que também, pô, a minha infância inteira visitando o zoológico, ali que até agora virou o Bioparque, né? Eu não cheguei aí do jeito que tá, mas a galera tem elogiado bastante. É um lado de lazer muito bacana. Não sei se vocês concordam também, se vocês escutam, mas eu gosto bastante da Quinta da Boa Vista. Cara, eu Não, sou mega fã, né? Fala aí, Gui. Não, eu ia comentar que o Igor falou de São Cristóvão, né, um bairro que tá abandonado e tal. E teve uma época naquele pós-Copa do Mundo, pós não, né, pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíada, em que se falava muita coisa sobre o Rio de Janeiro, e muita gente apostava em São Cristóvão, né, que São Cristóvão ia rolar, né, a tal da revitalização, porque, cara, São Cristóvão tem muitas características positivas pensando a cidade, né, porque é do lado do centro, é do lado do Maracanã, tem, como você falou, tem trem, tem metrô, tem ônibus pra caramba que passa ali, é perto da Avenida Brasil, então assim... Da linha vermelha, tudo. Exatamente, até a subida ali pra linha vermelha, então é um bairro... E além do parque, né, da Quinta Boa Vista, você tem o Centro de Tradições Nordestinas ali também, que é incrível. A Feira Perfeito, de ia São comentar Cristóvão. dele. E a gente tem que falar da CADEG também, né? Acho que a gente Cadeg. pode entrar nesses, assim, porque são, digamos, Voltamos ali... pra comida, senhores. Não tem jeito. Porque, assim, eu acho que são esses 4 pontos maiores ali que chamam a atenção em São Cristóvão. Né, que tem o São Januário, que é um estádio de futebol histórico, já teve discurso por Getúlio Vargas, já teve desfile de escola de samba. Chama atenção pra você que é vascaíno, né? Não mete essa que o senhor tava jogando lá em São Januário esses dias, tá? Mas é um estádio histórico, pô, tem toda essa relação. É um bairro muito bacana também por essa questão do Vasco, é um bairro muito português, então você encontra
muitos portugueses ali, tipo, em casas, nos barizinhos e tal, realmente tem uma cultura muito forte, que vai estar relacionado com a CADEG, né? Que a CADEG basicamente, tentando também para a galera que está ouvindo a gente, é como se fosse um mercadão, não sei, de São Paulo, que tem famoso lá pelo sanduíche de mortadela, Só que sem etc. os Eu acho que golpes, é né, que estão rolando exatamente. lá. Sem os golpes. É. E tem um lado que é engraçado, que na CADEG, a maioria dos restaurantes, eles têm ou pratos individuais, ou pratos para uma família gigantesca. Assim, não sei se vocês concordam, mas na CADEG eu já caí muito nisso. E não tô nem reclamando do preço, porque normalmente eram preços super em conta. Só que é bizarra a quantidade de comida que eles te oferecem. Então, tipo, eles falam lá que é um prato para 3 pessoas. Você pode tranquilamente sentar com uma família de 5 pessoas que você vai comer bem. Né? Não, obviamente, sim, não pode ser 5 trogloditas comendo, mas assim, 5 pessoas comendo ok, você vai comer bem, sabe? Então eu sempre voltava com comida da CADEG para casa. Comida maravilhosa, você tem, comida italiana, você tem comida portuguesa, você tem de tudo lá dentro, né? Você pode Mas comprar... é isso que eu ia Fala falar, aí. né? Tem de tudo, até restaurante caro também, né? Tem uns restaurantes Sim, lá que o Tem. Barça, que é muito famoso, que é bem caro. Mas você tem também, tem um, eu não lembro o nome, cara. Eu fui, antes da pandemia, eu fui lá que falam que é o melhor bolinho de. Falam assim, né? O próprio estabelecimento se coloca como o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro. E era super barato. E um bolinho que era bolinho de bacalhau mesmo, sabe? Com a quantidade certa de batata. Porque tem que ter um pouquinho de batata no bolinho de bacalhau. sim. Sim. Mas com a quantidade certa, cerveja gelada. Eu sou do time da CADEG que vai muito mais lá pelas plantas do que para comer. Em geral, eu tomo um chopinho, como um bolinho de bacalhau, mas a gente gosta de ir para lá por conta das plantas, né? Que eu acho que também é uma parada muito legal. Tem uma infinidade de possibilidades voltadas para essa área, desde para você comprar árvores, né, para botar em áreas externas de casa, até mesmo plantinhas, coisas de decoração ligadas à planta. E tem a parte dos restaurantes que vocês estão falando aí, que provavelmente conhecem melhor do que eu. Pô, essa parte das plantas ali é É muito maneiro. uma parte à parte, né? Sendo redundante, Uhum. porque é muito doido, porque é muito grande e assim, vão pessoas assim normais, isso como o Gui falou, para comprar plantinhas para casa e tal, não sei o quê, mas várias, sei lá, para fazer novela, para fazer algum tipo de evento, tipo, sei lá, casamento, festa de 15 anos, não sei o quê, a galera vai lá para comprar porque tem plantas específicas, você tem muita opção, é gigantesco, assim, você se perde lá dentro para você acaba saindo com alguma planta, né? Eu acho que é referência no Rio, né, para Eu comprar acho que planta, é. assim. No Acho que Rio, não lembro de outro igual. ninguém pensa em outro lugar, né, senão ir na CADEG para comprar planta. Mesmo que, como você falou, para casa ou para um evento ou para um condomínio, a galera vai na É CADEG, assim. muito gigantesco, né? E tem essa parte também que a gente comentou também por alto, que é a questão da... Tipo, como se fosse uma feira, né? Você pode comprar lá, sair fazer seu hortifruti, você pode comprar uma peça de bacalhau, polvinho na CADEG é muito barato. A gente não pode deixar de ressaltar isso aqui. Então, é um centro de abastecimento, né, e ainda carrega o estado da Guanabara no nome, Aham. né, Uhum. não sei o que é bem antigo. Mas eu, assim, minhas memórias de CADEG é época de fim de ano ir lá comprar um bacalhau, cara. É, Exato. né? É o melhor lugar, assim. É bem mais barato, bacalhau bom, vinho barato, porque tem muita coisa de importador ali, e, Uhum. né, muito ligado a Portugal e tal, então você tem vinhos bons ali, azeite, essas paradas assim também que são bem típicas no fim de ano. E é claro que você aproveita, almoça, então come um bolinho, toma um chopp, né? Tem também esse esquema, né? De você vai lá, você nunca sai lá de barriga Tem vazia. eventos Mesmo que você vai da comprar uma comunidade planta, portuguesa lá também. Vira e mexe, tem uns festivais muitos, né? portugueses, assim. Isso complementa até o que o Igor falou. Sardinha na brasa, Né, São Cristóvão, região. A Cadega fica em Benfica, né? Do lado de São Cristóvão, mas essa Uhum. região é bem portuguesa, né? Sim, bastante, bastante. A minha avó é portuguesa, a gente já foi lá em restaurante português mesmo, que fica lá toda aquela cultura, né? Toca a musiquinha do fundo, tem um espacinho ali pros coroa dançarem. É muito maneiro mesmo. Atendimento ruim.
O padrão é esse, mas eu acho que a Cadeg é isso. Você tem de tudo lá e você vai pela experiência. Dificilmente alguém vai na Cadeg, que eu preciso Não comprar gostei, né? só um negocinho, sim. cara. Basicamente você vai fazer o roteiro ali, que é Sim. comprar uma planta, sei lá, às vezes levar um bacalhau, um vinhozinho, alguma coisa assim, e acabar almoçando, ou pelo menos comendo um bolinho de bacalhau, tomando um chopp por ali, né? E também outro ponto que foi levantado, que é ali o centro das tradições nordestinas, né, que fica já pro outro lado, né? Que é como se fosse uma cruz. Então, de um lado tem a Cadeg, aí tem São Januário, aí para outra ponta é a Quinta do Boa Vista, e já mais ali para a pontinha perto já da linha vermelha, da subida para a linha vermelha, do Pedro II, você tem o centro das tradições nordestinas que, pô, é muito doido, né? Porque, se eu não me engano, sexta, sábado e domingo, ou algo desse tipo, a parada meio que não fecha, ou não fechava. É isso mesmo? Vocês lembram? Insano. Eu lembrava, acho que não sei se todos os dias, eu achava que era de sábado pra domingo, tá ligado? Se eu não me engano, sexta e sábado eu tenho quase certeza que era, tipo assim, começou sexta e virava até sábado e ia até domingo, tipo, diretão, sabe? Não fechava. Então, se você chegasse de madrugada... ficava, né? Exatamente. Ou se você, sei lá, saiu numa balada, alguma parada, você quer ir pra lá, você consegue, o negócio tá acontecendo. E eu lembro da última vez que eu fui, eu paguei, tipo, R$5 pra entrar. Não, sabe? é de graça pra entrar quase. É isso que eu ia falar, é um programa muito disso, assim, de você estar em algum lugar e ir pra lá, né? Porque meio que lá não para, né, no fim de semana. Então, meio que a galera sai de uma festa, ou sai de um lugar que meio que já acabou e lá tá rolando muito ainda. Sim. Então você vê muito chegando gente, assim. E também é um lugar muito diverso, tarde, né? né? Porque você tem artesanato, você tem comida, você tem shows, você tem o famoso karaokê, né? Para quem não é do Rio, talvez, né, seja hoje em dia uma das marcas da Feira de São Cristóvão são os karaokês. Então, assim, E a galera deve estar achando que é karaokê, tipo, porque São Paulo tem muita sala fechada de karaokê, né? Não. Só que assim, o karaokê de São Cristóvão da feira é uma coisa muito específica. Que você tem, por exemplo, você tem um cruzamento entre duas avenidinhas ali dentro da feira, bem pequenininhas, onde em cada esquina você tem um karaokê. E ele é aberto, e ao mesmo tempo os 4 karaokês estão funcionando, as pessoas cantando, pessoas passando na sua frente cantando, um barulho, assim, uma poluição sonora única do local. Mas é uma experiência. Sim. Que só funciona se você tiver bêbado, né? Se você for sóbrio e for convidado para um aniversário ali, nem vá. Mas é aquilo, né? Dá pra fazer tudo. Se você quiser ir pro meio dessa bagunça, dá pra ir. Se você quiser, a gente foi muito de festa, né? E eu vou muito lá pra almoçar, tá? Sabe? Com família mesmo. Tem lá o rodíziozão de comida nordestina, bom demais. Pô, esse rodízio é brincadeira. Tu paga... Eu lembro na época que a gente foi, era 30 e poucos reais e você comia, assim... Putz, grila. Imagina, bom. Rodízio de baião de 2, feijão tropeiro e por aí vai, cara. Carne de brincadeira. Sol, é muito bom. Mas aí também tem a experiência, né? Vale ressaltar. Você tá lá às vezes comendo, o que acontece? A luz acaba. Não sei se vocês já viveram essa... Não, nunca passei por isso, experiência. Mas é famoso por isso, sim. Nunca passei por isso. Pô, a gente tem um problema seríssimo de luz ali, né? Enfim, tem vários problemas que quase fechou. Algumas vezes já aconteceu isso. E alguns estabelecimentos é por gerador. E às vezes, sei lá, dá pau no gerador, acontece alguma coisa e simplesmente você tá almoçando lá com o ventiladorzinho batendo, pum, apaga tudo. E vambora, mete a carne de sol pra dentro, calorzão de 40 graus e só vamos. É experiência, mas... Cara, mas é muito bom, assim. E essa questão da cultura nordestina muito forte, né? Isso. Porque E os produtos, né, cara? A galera que é do Nordeste, que mora no Rio, vai lá pra, tipo, matar a saudade, né? Comprar as coisas que... Exatamente. Que não tem, às vezes, aqui no Rio e tal. O que eu ia falar que se a Cadeg é muito bom pra vinho, lá é muito bom pra cachaça, né? Que tem de variedade de cachaça lá pra galera que gosta, de todos os sabores, de todos os teores, das mais fracas, se é que tem uma cachaça fraca, né? Até as mais brabas mesmo. É sempre um ponte... Eu sempre trago uma garrafinha lá pro meu coroa. Outra parada também que chama bastante atenção lá. Tem aquelas caixinhas até com mensagem, né? Que levanta até morto, tem tem maravilhoso. pra todo tipo, aquele que tu... cara, isso é muito maneiro. Não, essa cultura de rótulo de cachaça é muito legal. Pô, eu lembrei agora, CD, pô, tu vai comprar CD lá, cara. Tem aquelas lojinhas de CD, tipo do Roberto Carlos, o cara vendendo Reginaldo lá, Rossi. tá ligado? Reginaldo Rossi tocando.
Entendeu? Isso é muito, muito específico. Bem, pessoal, como a gente já imaginava, né? Rio de Janeiro tem muita coisa para fazer, assim, mesmo a gente fugindo do roteiro padrão de turismo, é muita coisa. E hoje a gente não conseguiu sair do centro da cidade, né? Ali da região central, eu diria. E é muito bom, porque dá para saber que a gente tem muita coisa boa ali para indicar. Ainda ficou faltando bastante coisa, então provavelmente a gente vai fazer um episódio 2 aqui. Depois diz no comentário se vocês gostariam de ouvir mais sobre o centro, se vocês gostaram desse episódio. E eu queria agradecer muito o Rafinha por estar fazendo esse projeto comigo do Cabeça Ativa. Esse ano está sendo bem bacana. E agradecer muito, muito aos nossos convidados. Então passo para o Rafinha e depois para os nossos convidados pra gente finalizar. Muito obrigado. Episódio massa, né, cara? Pô, isso aqui eu não preciso nem te dizer, né? Isso aqui que a gente tá fazendo é maravilhoso, faz muito bem pra gente, eu me orgulho muito dessa parada aqui. E, pô, que episódio maneiro, como você falou. Ainda falta muita coisa, a gente tava numa resenhazinha aqui, né? Nossa, falta muita coisa que a gente tem vontade de falar. Fico feliz demais com a participação do Léo, fico feliz demais com mais uma participação do Gui. Então, um abração, um beijão aí pra vocês, deixo vocês aí com a palavra. Pô, muito bom. Assunto, né, que não dá vontade de parar de falar. É muita coisa. Acho que também estamos todos saindo de uma pandemia, né? Então estamos todos com saudade da rua e do Rio de Janeiro e das coisas que o Rio de Janeiro pode oferecer. E então te volta aí para continuar a falar, mas tem tanta coisa no centro ainda para a gente falar. E, né, se vocês me convidarem, eu prometo que eu conto para vocês aonde no centro do Rio, Leonardo conhece, você encontra uma picanha argentina legítima, com certidão de nascimento e tudo. Opa! Olha aí, deu aquela de professor deixando a deixa para a próxima aula, hein? Gostamos. E com preço de picanha brasileira, hein? Quer dizer, se bem que hoje em dia isso não é bom, não, né? Falar que é preço de picanha brasileira não é uma coisa muito boa. não quer dizer que é barato, né? Enfim. Cara, agradeço mais uma vez o convite, sempre muito bom. É um bate-papo, cara. Eu sinto muito em casa aqui com vocês, sinto muita vontade, ainda mais com meu irmão Guilherme aqui junto. E a gente falar de centro da cidade, acho que traz muita nostalgia também. A gente estudou juntos lá no centro e eu trabalhei muitos anos no centro, então tem muita coisa legal que realmente não está no roteiro, no primeiro roteiro óbvio assim, né, de turismo no Rio. Então acho que a gente ainda tem muito assunto para falar e estou aí para a próxima oportunidade a gente continuar esse papo legal aí sobre turistar no Rio de Janeiro. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado por vocês participaram. Obrigado para quem está ouvindo e está dando os feedbacks aí, curtindo a gente lá nas nossas redes sociais. E deixa aqui, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários, mandem e-mail, deixem nos comentários lá no Instagram, o que a gente não pode esquecer num próximo episódio aqui falando de centro da cidade. Qual é o seu cantinho especial que só você sabe, que não está ali naquele roteiro principal dos turistas e que vale a pena a gente aqui conhecer e divulgar para a galera, tá bom? Muito obrigado, beijão e até a próxima. Valeu! Valeu!